E o nosso primeiro painel é sobre CEOs do saneamento. Eu convido para moderar esse painel a diretora executiva da Abcom Sindicom, Cristiane Dias Ferreira. Bem-vinda. Os painelistas são o presidente da Iguá, Roberto Barbucci. O vice-presidente de Relações Institucionais da AEGEA Saneamento, Rogério Tavares. O Paulo Roberto, presidente da GS Nima. A diretora de Relações Institucionais da Sabesp, Samanta Souza. E a Marilene Ramos, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil. Bom painel a todos. Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, estamos aqui de novo, inaugurando um painel novo no ENA, que é esse painel dos CEOs. Quando eu, primeiramente, ouvi falar sobre o ENA, eu não tinha referência, porque nunca tinha participado, então tinha uma certa curiosidade sobre o evento. E o doutor Paulo Roberto, me recordo como se fosse hoje, me explicando a dinâmica do ENA, a importância de todos nós estarmos aqui reunidos hoje. E é nessa perspectiva, então, que a gente pensou em fazer um painel de CEOs, para que vocês tenham, né, a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho deles também, porque tem gente que fica muito na ponta, tem gente que fica muito no estratégico, é sempre importante a gente conversar, então que vocês conheçam um pouco do trabalho deles, da visão deles, como eles pensam sobre o setor do saneamento. Então, é com muito prazer que eu vou moderar esse painel, não posso errar hoje, porque estou com chefes, né, pessoal? Então, tenho que seguir a linha, tenho que me comportar. Mas a ideia é essa, que a gente possa ter, assim como também no dia de ontem, uma troca bastante produtiva. Então, desde já, agradeço a todos os nossos associados, na pessoa do presidente do Conselho de Administração, Roberto Barbucci, pela confiança na equipe da Abcom, e vamos seguir com o nosso painel. Bom, primeiramente, acho que ontem quem esteve presente ouviu, e a gente também teve muita divulgação sobre o crescimento do setor privado desde a aprovação do Marco do Saneamento. Realmente, nós saímos ali de uma participação nos municípios de 5% para hoje quase 30%, um aumento muito considerável. E nossa expectativa é realmente, como está na missão da Abcom, nós sermos protagonistas na universalização dos serviços de água e esgoto. Então, eu gostaria de ouvir um pouco dos CEOs, quais foram as lições aprendidas neste processo, desde 4 anos aí da aprovação do marco e de crescimento do setor privado. Vamos começar pela Marilene, pode ser, Marilene? Você já está mais habituada. Cheguei por último e estou sentando na janelinha. Está funcionando? Ah, perfeito. Bom, primeiro pedir bom dia a todos, né, mais uma vez, prazer estar aqui de novo, já estava aqui ontem e já tivemos aqui, né, excelentes falas, palestras e discussões mostrando como o setor de saneamento está evoluindo. Quero pedir desculpas em nome do nosso CEO, Cláudio Abduch, mas, enfim, questões até pessoais retiveram ele no Rio, ele não pôde estar aqui nesse painel com a gente. Mas o que eu tenho, né, para, bom, primeiro falar, né, um pouquinho só rapidamente sobre o Grupo Águas do Brasil. O Grupo Águas do Brasil trabalha no setor de saneamento há 25 anos, é um dos mais longevos grupos privados de saneamento no Brasil, privado. Eu
estou lá há apenas 2 anos, mas venho de uma longa história de parceria com o grupo, assim como outras concessionárias privadas que atuam no estado do Rio de Janeiro, né, como a própria AEGEA, lá na Prolagos, através da Prolagos, porque eu fui do governo do Estado, lá da área ambiental do Estado, e tinha sempre nas concessionárias privadas excelentes parceiras. E posso dizer que, quando eu costumo apresentar, né, o que mudou, né, do marco do saneamento para cá, o que mudou de 2020 para cá, eu sempre gosto de mostrar, né, o que aconteceu nesses 25 anos, aliás, os 20 anos, em 2020 eram 20 anos, 20 e poucos anos, de atuação do grupo e as transformações que nós tivemos nas cidades onde nós atuamos, né? Então, é o case de sucesso lá de Águas de Uturnaíba, ali na região dos Lagos, que, juntamente com a Prolagos, e através... quando assumiu lá, acabou com a indústria de carro-pipa, que era todo veraneio acontecia ali naquela região, na época de veraneio, acontecia na região dos Lagos, que não havia água, reverteu o processo de degradação do sistema lagunar, principalmente da Lagoa de Araruama, a maior lagoa hipersalina do mundo. Está aqui Luiz Firmino, sentado aqui logo aqui na frente, que foi um dos artífices desse processo, inovando, usando coleta de tempo seco para avançar rapidamente, conseguir reverter. É o caso de Niterói, onde a população da região oceânica de Niterói não tinha água, e, em 3 anos de atuação, conseguiu-se colocar água. Hoje, 100% da população tem água, tem universalização de esgoto, tem praia, uma praia de Caraí balneável a maior parte do ano, apesar de sofrer a influência da Baía de Guanabara. Enfim, são N casos de sucesso, né, mostrando a transformação que o saneamento, quando tem um concessionário que tem um contrato com metas, um contrato bem regulado, né, com regulação, com penalidades pelo descumprimento, quando tem eficiência na gestão comercial, né, tudo isso, a transformação que o saneamento, de fato, pode promover. E e o que a gente presenciou, né, desde que o BNDES, eu também fui diretora do BNDES, que estava lá em 2016, quando nós começamos os processos de estruturação estruturação dos projetos para fazer concessões de saneamento, fazendo, né, os acordos com os governos do Estado lá a partir de 2016, e que acabou redundando naquelas 2 medidas provisórias para alterar a lei do saneamento, que caíram, mas que depois deram origem à Lei 14.026, que foi finalmente aprovada em 2020, né, e que realmente destravou, né, esses processos, e a gente pôde ver aí, hoje nós temos aí 54 leilões realizados, mais 240 bilhões em investimentos contratados e outorgas sendo pagas. Tudo isso a gente vê que e já as primeiras entregas, né, como a gente vê lá no Rio de Janeiro, as notícias de praias que estavam não balneáveis há décadas, voltando a apresentar balneabilidade. É o caso de Rio das Ostras, onde nós temos a concessão do Bloco 3 da SEDAI, que é uma cidade que é um verdadeiro emirado árabe, que sofria com falta d'água, os bairros sendo abastecidos uma vez por semana, tendo indústria de carro-pipa num lugar como o Rio das Ostras, uma cidade rica, né? E com 1 ano de atuação, a gente conseguiu duplicar a estação de tratamento, construir uma adutora de 12 quilômetros, e, com isso, acabar com o problema da falta d'água na cidade. Então, essa mudança, nessa dinâmica que a participação privada traz para o saneamento. É claro que a participação privada não vai resolver sozinha, né? Nós temos inúmeros desafios aí que a gente precisa
contar, né, com o poder público, com os governos, seja dos estados, seja municipais, seja o governo federal, mas eu acho que é esse processo de transformação que a gente precisa dar continuidade, e eu acredito firmemente que nós vamos mudar o quadro do saneamento no Brasil, e o Grupo Águas do Brasil faz parte disso. Samantha, você recém-chegada agora no setor privado, mas tenho certeza aí que você também tem experiências positivas para compartilhar conosco. Bom, obrigada, Cris. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o acolhimento, a primeira participação oficial da Sabesp em um evento da ABICOM. Nós chegamos agora no mês de outubro, a associação. Então, muito obrigada a todos, especialmente agradecendo a pessoa do Barbucci aqui, todas as concessionárias. Estou representando hoje o Piani, que tinha um compromisso pré-agendado, então, aqui já deixando o abraço dele para todos vocês, e muito brevemente estaremos todos juntos, e trazer um pouco da experiência. Acho que o marco legal do... Bom, sou Samantha, 27 anos de saneamento, 25 na Sabesp, 2 no governo do Estado de São Paulo para fazer parte do processo de desestatização. Sabesp desestatizada, eu volto, então, para a Sabesp, na Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade. O marco legal, especialmente aqui para São Paulo, né, tem um papel bastante importante, né, porque ele foi o grande impulsionador, né, de segurança jurídica para promover, de fato, o processo de desestatização dentro da empresa. A Sabesp é uma empresa que já vinha trazendo bons resultados, uma empresa de 51 anos, né, de existência, mas que, dentro de um mercado público, fica, né, quando você está no setor público, fica muito difícil a questão da captação, da alavancagem, a disponibilidade de recursos para investimentos, que, com, né, o novo marco legal, com o processo de desestatização e a possibilidade de atuar sem as travas, né, que um setor público traz, isso vai nos trazer muita celeridade. O contrato atual da Sabesp, ele prevê 250 bilhões de investimentos até 2060. Até 2029, que é a meta de universalização para os 371 municípios contratualizados, a gente tem 70 bilhões de investimentos previstos, então, para os próximos 5 anos. Nosso grande desafio, eu acho que aqui de todos nós, né, é a cadeia de suprimentos, para que a gente tenha capacidade de fazer todos esses investimentos que estão previstos para todo o país, né. Tem um potencial gigantesco de crescimento. Tivemos a oportunidade, e aí muito pautado pela nova legislação, de fazer um contrato bastante robusto, e aí, falando um pouco do meu outro papel ainda na secretaria de desenho do contrato, um contrato bastante robusto, com bastante segurança jurídica e com uma inovação em relação ao setor, que é manter, mesmo no setor privado, a discricionariedade da regulação, o que reduz o número de pedidos de ajustes compensatórios nos contratos, ou reequilíbrio do contrato, que talvez, tenho certeza que vai dar certo, pode ser uma nova prática nossa no setor, para facilitar a nossa atuação sem demandas recorrentes de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Futuro, né? Só os 371 municípios já é um grande desafio, né, com esses 70 bilhões de investimentos que a gente tem para fazer, mas eu não tenho dúvida, e acompanho a Marilene na fala dela, que
a parceria, né, entre nós do privado e o setor público, né, nos apoiando para avançar e dando as condições, os melhores contratos, né, flexibilizando a atuação do mercado privado, nós vamos, de fato, alcançar, em 2033, a tão sonhada universalização dos serviços. Não é fácil, não vai acontecer do dia para a noite, mas acho que nós estamos num bom caminho, e todos nós que estamos aqui nesse painel estamos focando esforços. A Sabesp tem interesse, sim, em expandir o seu mercado, enfim, mas, nesse momento, a gente está absolutamente focado no planejamento e operacionalização da universalização em 2029, e muito sedentos de estar aqui com vocês, participando das discussões, apoiando o setor, para que, de fato, todos nós cresçamos em conjunto e a população do nosso país receba a tão merecida prestação de serviço de qualidade no saneamento que nós preconizamos. Muito obrigada, viu? Um bom dia a todos. Obrigada, Samantha. Eu acho que é isso. Unidos, nós somos mais fortes. Ainda ontem eu conversava com um jornalista e eu acho que é isso. Não tem mais volta para o saneamento, né? A gente avançou, começamos, a roda está girando e daqui para frente a coisa vai acontecer, né? Então, essa é a impressão que a gente tem, porque sempre quando a gente tem um novo instrumento legal, no Brasil tem aquela coisa, né? Essa lei cola ou não cola, né? Mas essa lei de saneamento colou, os instrumentos, o arcabouço legal está colocado e está funcionando, e a gente vê isso hoje já refletido aqui nas operações e no crescimento que a gente está tendo. E o rumo agora é realmente a melhoria dos serviços e a expansão dos serviços. Então, queria ouvir um pouco aqui, agora, um dos nossos associados mais antigos, tenho certeza que tem muita experiência para compartilhar conosco. Doutor Paulo, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que, realmente, essa trajetória aí, né, dos 5% aos 30%, eu acho que eu tenho, na minha trajetória aí do setor privado, enfrentemos, né, juntos com os outros, com a Águas do Brasil, que também é uma das primeiras concessões lá em Niterói, porque eu estou aí no grupo GE Cinema Brasil hoje, mas eu entrei na concessão privada no ano de 1995, em Ribeirão Preto, quando foi feita a concessão lá do tratamento de esgoto em Ribeirão Preto, que foi junto com Limeira as duas primeiras concessões privadas que foram assinadas no ano de 1995. Então, e de lá para cá, eu pude acompanhar todo esse crescimento, toda essa trajetória, as lutas nossas aí, né, até chegarmos hoje onde que a gente tem esse marco regulatório que deu essa possibilidade de ampliar, né, a participação privada. E eu recordo muito bem, né, quando eu tive o prazer aí de ser o presidente do conselho da Abicom, e a gente ia lá, foi lá em 2007, na 11445, que a gente esperava que, naquela época, né, Rogério, você estava na Caixa, a gente participava das reuniões no Ministério da Cidade lá, para tentar justamente ter isso, né, avançar um pouco, e a gente tinha uma esperança naquela época, lá, que a 11445, lá em 2007, viria realmente abrir esse mercado. Pouco aconteceu, porque ficou aquele negócio, né, sem regulamentar. Demorou 3 anos, só em 2010 que foi sair um decreto regulamentando alguma parte da 11445, mas o privado não desanimou com isso, né? Enfrentamos, e eu sou um idealista disso. Por quê? Lá naquela época, quando eu passei pela presidência do Conselho da Abicom, eu já falava isso, Cristiane. Me perguntava, qual que é a meta dos privados? Eu falei, em 10 anos, 30%. Eu falava isso, eu pregava isso, que em 10 anos a gente queria o nosso marco
era buscar os 30%. Demorou um pouco mais, né? Mas estamos chegando. É claro que isso é realmente a capacidade, né, técnica e profissional das empresas privadas no setor de saneamento, né? Não só a capacidade de alavancagem de recursos, tudo, mas, principalmente, que eu confio muito, que nós chegamos aqui com a capacidade técnica das empresas e também do patrimônio humano que as empresas privadas têm, né? Por isso nós conseguimos avançar e chegar onde que nós chegamos, né? E a gente passou nesse período, realmente, quem teve aí, a gente esteve, né, naquela época, em 95, não tinha marco regulatório nenhum, as primeiras concessões foram feitas tudo com leis municipais, né? Era uma dificuldade, BNDES, para poder financiar, não tinha ainda experiência como é que é o privado. Nós, lá em Ribeirão Preto, principalmente por ser uma concessão parcial, a água ficou com o município, então o BNDES, naquela época, ficou cheio de garantias, que não sabia, que tanto que a gente foi conseguir financiamento lá do BNDES só em 2001. E até lá foi tudo com recurso aí dos acionistas, entendeu? Até que as coisas clarearam, eles conheceram melhor o trabalho que estava sendo feito já nas concessões, tanto de Niterói, que veio em seguida, e outros que vieram aí nesse caminho todo, né? Então, eu acho que... e falo hoje, viu? Eu tenho na minha cabeça, por ser idealista, quer dizer, desde o ano que vem, vai fazer 30 anos da concessão de Ribeirão Preto, em setembro de 95, vai fazer 30 anos da concessão de Ribeirão Preto, e eu estou lá desde o dia que assinou o contrato, né? Que eu acho que a gente tem que pôr um desafio, chegar no mínimo nos 50%, né? Ainda mais agora com a Sabesp aqui, então, né, vamos ter 50% do mercado no curto prazo, né? Se a gente está chegando nos 30%, né? Vamos aí agora chegar nos 50%, porque eu acho que mudou, né? Realmente, depois aí desse último marco regulatório, eu acho que o saneamento, né, realmente tomou um destaque, né, no cenário nacional, seja na mídia, seja aonde quer que diz, nas discussões, né, dentro do Ministério. Eu acho que isso tudo foi muito fruto do trabalho que a Bicom, que todos os associados, todos os conselheiros que passaram durante todo esse período puderam fazer, a insistência de estar indo lá no Ministério, estar indo no Senado e buscar, né, conversas, diálogos, para a gente poder ter esse marco, esse cenário favorável ao setor privado hoje, né? E haja vista, a gente sabe, a quantidade de empresas estaduais que estão, né, com projetos aí, alguns estados já têm, e outros que estão aí estudando para vir e abrir o mercado privado. Eu acho que é um desafio, Samanta, realmente, chegar nesse período aí com a universalização do decreto, né? Eu espero que isso acho que vem até colaborar para que nós, realmente, privados, tenhamos mais oportunidade de participar, que, como se diz, faltando 2 a 3 anos para expirar, não venha, né, alguma coisa prorrogar, porque você sabe muito bem que já aconteceu isso, né? Muita coisa, não, vai vencer ali, não, aí chega uma pressão política, e aí, dá mais 2 anos, empurra para frente, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar, e a gente cresceu, e a Bicom cresceu, eu acho que hoje as empresas, né, estão capacitadas aí para poder enfrentar esse desafio de ocupar esses 50%, que eu acho que a gente tinha que pôr agora no curto prazo, com essas novas possibilidades que a gente vê aí, do Marco estar nos apoiando e abrindo esse espaço, principalmente junto às companhias estaduais. Obrigada, doutor Paulo. Doutor Paulo falou um assunto, tocou num tema muito interessante, a questão do financiamento. A gente debateu bastante ontem isso aqui no painel moderado pela Marilene, mas são muitos os desafios enfrentados pela associação, né?
Do ponto de vista legislativo, da interlocução que nós temos que ter com o Executivo, com o Legislativo, hoje mesmo nós estamos vivenciando aí os desafios da implementação da tarifa social, de uma reforma tributária que a gente também amplamente discutiu. Então, a associação ela serve para isso, para que a gente possa formar uma opinião de consenso e, unidos, lutarmos por aquilo que nós acreditamos, aquilo que a gente entende que possa trazer mais segurança jurídica e segurança regulatória para o nosso setor, que é isso que, no final do dia, todos nós desejamos para poder performar bem. Então, a EGEA aqui, na pessoa do Rogério, tem sempre que aguentar, ligando sempre, né, Rogério, para debater vários assuntos, mas sempre muito aberto ao diálogo, sempre contribuindo muito. Então, queria, Rogério, que você aí compartilhasse um pouco, você que é egresso aí da Caixa, que tem uma longa experiência no setor de saneamento sobre vários aspectos, pudesse falar um pouco para a gente da sua experiência, de como você viu esse processo todo acontecer. O Paulo precisa ainda falar uma coisa. Fazer uma complementação, Rogério, me desculpa aqui. Eu vi aqui o nosso colega Nilton Azevedo aí, e eu fiz a coisa, e lembra de falar que nós éramos uma Kombi quando a gente ia para Brasília. O privado era. Então, eu lembro muito que o Nilton era um dos que nós, né, lá atrás, a gente ia para Brasília nessas coisas, Ministério da Cidade, né, na época lá não, antes que era o ministro lá, que era lá do Rio, onde a gente discutiu a 1145, 2007. Bom, esqueci o nome dele. Mas o Nilton falava isso, vamos pegar a nossa Kombi aqui e vamos embora todo mundo para Brasília, né? A Abicom era uma Kombi, né? Hoje a Abicom não é mais Kombi, Nilton. Não, sem problema. Bom, meu bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui falando em nome da EGEA. Eu tenho 7 anos de companhia. A minha trajetória toda anterior, como foi falado aqui, foi na Caixa Econômica Federal, com os financiamentos para o setor. Bom, então eu conheço esse negócio relativamente bem. Falando da EGEA, até porque a história da EGEA é um pouco da história de quem, como o Paulo citou aí, apostou que saneamento no Brasil tinha que mudar, tinha que ter gente capaz de fazer as coisas acontecerem, de resgatar uma enorme dívida social que o país tem com as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, porque você tem um déficit que foi colocado aí, que todo mundo sabe de cabeça, quase 100 milhões sem de coleta de esgoto, quase 35 que não têm acesso à água tratada. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são a base da pirâmide. Você tem mais ou menos 75%, é o dado que a Abicom, do último estudo da Abicom, é mais ou menos 75% ganha até um salário mínimo. É por aí. Então, resolver saneamento no Brasil, do ponto de vista de quem não tem, porque é óbvio que tem as situações de quem tem, mas não tem um serviço ainda adequado, que tem intermitência no fornecimento, etc. Mas, considerando os que não têm nada, a gente tem uma dívida enorme para pagar. E a EGEA é uma companhia que entende que a gente pode e deve contribuir para o resgate dessa dívida. Então, o nosso foco de atuação sempre é muito mais do que ofertar um serviço de qualidade de água e esgoto, é ofertar um serviço que as pessoas possam pagar, ofertar um serviço que, na medida do possível, a gente contribua até para o desenvolvimento daquelas comunidades onde nós estamos entrando, notadamente essas comunidades mais vulneráveis. Então, a EGEA é uma companhia que foi criada em 2010, ou seja, ela fez 14 anos. Marilene citou, começamos com uma concessão da Prolagos, que eram 5 cidades na região dos lagos, que é Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Arraial do Cabo.
e mais a concessão de Campo Grande. Foram aquisições. Nós compramos a Prolagos do pessoal da Águas de Portugal, que andou por aqui, naquele início do... Quando a lei de concessões de 95, para quem não lembra. Daí, esses operadores estrangeiros andaram baixando por aqui para tentar fazer alguma coisa. A Águas de Portugal foi uma. Compramos a concessão de Campo Grande da Águas de Barcelona, que também andou por aqui e não conseguiu performar. Tiveram problemas. Bom, começamos, então, com essas 6 cidades, eram um pouco mais de 1 milhão e 400 mil pessoas, se eu não me engano, o número de pessoas que nós atendíamos naquele momento. Hoje, nós estamos chegando no final de 2024, se a gente for considerar o leilão do Piauí, que nós ganhamos há pouco mais de 10 dias, eu acho, nós vamos chegar a estar em mais de 760 cidades no Brasil. Claro, tem uma concentração, essas 760 cidades estão em 15 estados, com maior concentração de cidades no Rio Grande do Sul, por conta da aquisição do controle acionário da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, mas, no caso do Piauí, são 224 cidades que a gente vai operar. A gente já estava no Piauí operando Teresina, e agora pega todo o resto do estado, incluída a área rural, que é um outro ponto, quer dizer, que é um outro modelo, se eu não me engano, é o primeiro modelo desses que sai de alguma forma de parceria público-privada, em que você inclui todas as áreas rurais no que vai ser licitado, no objeto da licitação. E isso é um desafio. Isso é uma outra coisa que a gente, mais hora, menos hora, aqui em São Paulo já se incluiu, nesse escopo agora novo da Sabesp, já incluíram também as áreas rurais. Então, foi o segundo, esse do Piauí traz essa mesma coisa. É um desafio, porque você não vai estar falando, eventualmente, de soluções em rede, você está falando quase sempre de soluções individuais. Mas você tem que chegar nessas pessoas. Bom, mas então, voltando para esse panorama da EGEA, a gente sai de 6 para, vamos dizer, daqui a pouco, 760 cidades, num período de 14 anos. É um crescimento incrível. E eu diria, eu estou há 7 anos na companhia, eu entrei na companhia em julho de 17, saí da Caixa no final de 16, entrei na companhia, a companhia tinha o quê? Mais ou menos 4 mil colaboradores. Nós estamos com 20 mil colaboradores 7 anos depois. Naquele momento, a gente obviamente não estava nem perto de 500, quanto mais de 700 cidades. A gente devia estar operando umas 50 e poucas cidades em 17, eu acho, se não me falha a memória. Ou seja, é um crescimento exponencial e que, obviamente, ele foi alavancado a partir do novo marco legal, porque foi quando houve leilão dos blocos da SEDAI, que nós ganhamos 2, houve leilão de Corsan, houve a PPP lá no Ceará, as 2 PPPs da CAGES que nós ganhamos, aí teve PPP em Mato Grosso do Sul, quer dizer, teve um monte de coisas que vieram acontecendo. Eu diria que, a partir do marco legal, eu gosto de dar um crédito ao que aconteceu. O marco é o coroamento de um processo que começou em 2016, no governo federal, era ainda no governo Temer, em que a Casa Civil, até por ser instada pelo TCU, resolveu estudar o que estava acontecendo com o gasto público em saneamento, que não mudava, o ponteiro não saía do lugar. Quer dizer, você gastava dinheiro e a cobertura não acontecia. A partir daí que vieram, depois, as medidas provisórias, até chegar a lei a 14026, em 2020. Quer dizer, teve todo um trabalho, o BNDES estava já, naquela época, com a Maria Silvia, tentando uma ideia de privatização de companhia, mas que, de qualquer maneira, serviu para
dar um sacode, né? Sacudiu aquilo ali, sacudiu o setor. O setor não tinha discussão em mídia, o setor não tinha... Ele não aparecia. Era uma coisa que ninguém falava, porque isso é obra enterrada, tinha essa história de obra enterrada. Hoje, embora sejam obras enterradas, o setor está nas manchetes, porque todo mundo enxerga que saneamento é saúde, a gente tem que fazer os investimentos para mitigar uma série de problemas, de doenças de veiculação hídrica que matam muito mais gente do que as pessoas têm ideia. E que excluem da possibilidade de vida futura gerações de crianças que, digamos, têm o seu desenvolvimento cognitivo prejudicado pela falta de saneamento. Isso também está provado. Então, eu diria que, na pergunta inicial sobre o marco legal, a importância dele e o que a gente conseguiu, os números mostram. E é um processo irreversível, que, por tudo que o BNDES está modelando, tem aí, é só olhar, vai ter leilões, aí vem Pará, Pernambuco, Rondônia, tem leilões que são modelos diversos. Não importa qual é exatamente, a gente não vai discutir qual é o melhor modelo. É um modelo que seja factível para a realidade daquele Estado, inclusive do ponto de vista político. O importante é que algo seja feito para melhorar a situação. Então, é por isso que eu acho que a gente chegou hoje num nível de entendimento dentro do setor em que o lado de operadores públicos e o lado de operadores privados, agora acabou há uma quase que perfeita integração. Eu estive ontem no evento da Associação das Empresas Estaduais, em Brasília. A conversa não é mais a conversa que existia no passado. É uma conversa de que nós temos que trabalhar para universalizar. E, para isso, nós vamos ter que, quase sempre, buscar algum tipo de parceria com o setor privado. Porque é uma questão de número, é uma questão de como financiar. Não há capacidade instalada do lado público, exclusivamente, para fazer sozinho. Como também eu entendo que o lado privado sozinho não resolve. Eu acho que o nosso entendimento na EGE é exatamente esse. E é por isso que a gente se interessa por PPPs, concessões, o que aparecer, a gente vai estudar no detalhe e vai, se possível, participar de processos licitatórios, porque todos os modelos são válidos para levar o serviço para essa enorme massa de população brasileira que precisa dele e que, até aqui, nem tem notícia de que tem esse direito. Eu acho que eu já falei demais. Obrigado. Rogério, mas você falou uma coisa que chama muita atenção e gostaria de compartilhar com vocês. Bom, aqui sob a gestão do Roberto Barbucci, que hoje está aqui representando não só a presidência da ABICOM, mas também como CEO da IGUA, a gente pôde, ao longo desse ano, desenvolver esse trabalho muito, com o apoio de todos vocês também, de muitas parcerias, né? Acho que existem muitas associações, muitos players, cada um com a sua expertise, mas essas parcerias são importantes, né? Então, a gente tem dialogado muito com a ESB, com o Trata Brasil, com a ABS. Ontem a Asfama estava aqui também, e essas parcerias têm sido muito produtivas, né? E têm dado resultados interessantes para que a gente possa alcançar o nosso objetivo em comum. Então, especialmente aqui, o Roberto Barbucci confiou aqui na equipe da ABICOM. Ele faz reuniões semanais, gente, com a equipe da ABICOM, mesmo tendo essa agenda louca de CEO, mas a reunião, vou contar para vocês o horário, é sexta-feira, 16h30. Ele perguntou, tem problema esse horário? Imagina, está perfeito. Sexta, 16h30, ótimo.
Mas, enfim, é para dizer que é isso. É o interesse também de ter uma liderança, sabe? Da gente ter um suporte, da gente estar construindo agendas que a gente sabe que são sérias, companhias que são sérias, que fazem muito investimento, e ter o feedback, né, dos associados, de poder trocar uma ideia, de tomar uma decisão estratégica. Então, é muito bom, eu aqui no papel de diretora executiva, poder contar com esse time que está sempre me apoiando e apoiando a equipe da Bicom para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, sempre tentando evoluir e melhorar. Mas eu queria, então, agora que o CEO da Eguá falasse um pouco, como CEO da Eguá, sobre essa experiência e como é a sua visão, Barbucci, sobre esse processo de evolução e de crescimento do setor privado. Obrigada. Bom, bom dia a todos, bom dia aqui aos colegas aqui do painel, parabéns aí pela organização do evento, né? E Cristiane aqui colocando realmente a necessidade de a gente ter, né, uma estratégia, né, para o setor, né? E nesse sentido a Bicom, né, eu vejo ela como alguém que pode e deve, né, ajudar a dar esse direcionamento, né? E pensando não mais como agenda do setor privado. Claro que, né, a gente representa aqui o setor privado, mas dando encaminhamento para soluções do setor, né? Então, dado que a gente falou aqui de CEOs, né? Então a Cristiane é a CEO da Bicom, né? Então foi com bastante orgulho que a gente fez também essa mudança, né, esse ano. Mudança que foi feita, inclusive, por um processo, né, organizado através de um headhunter internacional, etc., quer dizer, buscando realmente trazer, né, uma mensagem de eficiência para a liderança e pegando, né, na minha visão, aquilo que acabou sendo o que levou a uma velocidade em que pese o avanço foi muito grande, né? A velocidade do avanço, como foi colocado aqui, ela foi aquém do esperado, né, ao longo desse tempo todo, né, em grande parte pela regulação. E aí, a Cristiane tendo passado pela liderança da ANA, né, então é importante também trazer essa perspectiva e com isso, a gente procurar dar um encaminhamento para as coisas com a maior objetividade, com a maior segurança possível, né. Então, a vantagem aqui de falar por último é que você vai ouvindo, né? E eu gosto bastante de ouvir, né? Acho que, aliás, o papel do CEO, para mim, número um, é ouvir, né? Você tem que estar sempre aberto para ouvir, e aí você vai processando tudo aquilo e vai procurando, né, dar encaminhamentos, principalmente através de ter as pessoas corretas nos papéis de liderança, né? E então, assim, acho que falando, né, da evolução, né, foi mencionado aqui em 95, né? 95 também por coincidência foi quando houve, né, a nova, vamos dizer, o novo marco do setor elétrico, né, na época do governo Fernando Henrique, né? E a gente vê que o setor elétrico acabou evoluindo numa velocidade muito maior do que o setor de saneamento, né, por N circunstâncias. Talvez até não seja algo dissociado, né, do fato da grande operação desse ano, sem dúvida nenhuma, ter sido a privatização da Sabesp e ter, né, um grupo oriundo do setor elétrico vindo, né, para assumir aí o papel de controlador numa parceria com o Estado, né? Quer dizer, então acho que já foi falado aqui, né, acho que essa questão privado estatal, né, acho que essa dicotomia, essa página já foi virada, né, e acho que os modelos de colaboração são vários, né. Então o modelo da Sabesp é um, né, o Rogério já citou outros aqui, a própria Eguá. No mês de setembro a gente fez 2 movimentos estratégicos, né, que foi o leilão da concessão de Sergipe, onde a gente tem a estatal, né, atual, a DESO, com a produção de água, né, produção e tratamento, como é também no Rio de Janeiro, como em Alagoas, o modelo da Corsan, né, que eu participei, que a EGEA hoje opera, já é um modelo diferente, né, foi uma privatização total, né, de 100% de todo o sistema.
Ao mesmo tempo, também, a gente, no mesmo mês, evoluiu por uma PPP com a Sanepar, que também já é uma outra leitura, né? É uma estatal que não tem planos de privatização, mas que, ao longo do tempo, fez, né, um trabalho muito importante e olha para o setor privado e vê a perspectiva de uma parceria. Então, acho que o que a gente tem que dar é soluções, né? Tem que buscar eficiência. A gente tem hoje desafios enormes, né? E aqui foi colocado, né? Então a Sabesp aqui, né, Samantha mencionou um desafio de investimento até 2029, 70 bi. Na minha conta da EGEA não é muito diferente, né? E por aí vai, né? A gente também tem desafios grandes, né? Em Sergipe, né? Somente ali são 6 bilhões estimados, né? E fazer isso no momento em que a gente tem um custo de capital elevado, né, no mundo, né, e sem uma perspectiva de reversão desse quadro, né. Acho que as recentes eleições americanas também vão nessa linha, né, e na realidade brasileira também, né. A gente vê aqui, né, um ambiente de juros historicamente elevados, né, também sem uma perspectiva muito clara de mudança desse quadro, né. A isso se soma o fato de termos, né, empresas que estão alavancadas, né, seja alavancadas já hoje no balanço, ou seja, empresas que têm um plano de CAPEX enorme e que, por conta disso, terão que se alavancar. O desafio, como foi colocado, né, desses investimentos, ele não é só financeiro, é um desafio de toda a cadeia de suprimento, né? Isso aí, por óbvio, né, tem uma pressão inflacionária, né, que é o que a gente já está vendo na economia do Brasil como um todo. E, por outro lado, né, como foi colocado aqui, notadamente também pelo Rogério, a questão que uma boa parte, né, dos nossos clientes, né, são clientes que têm uma limitação da capacidade de pagamento, né? Então, como é que você fecha essa equação, né? É um desafio grande, né? E esse desafio ele passa claramente, primeiro, por eficiência, né? Tem que ter uma eficiência na operação e por conta disso que não há mais espaço, né, para se tolerar operações que não tenham esse norte, né? Por outro lado, precisamos de capital, né? Para atrair capital, você precisa ter, né, um plano de investimento que seja um plano crível e seja um plano atraente para os investidores, particularmente quando as alternativas que se tem são alternativas que, né, hoje em dia colocam, né, esse custo num patamar mais elevado e, obviamente, também a necessidade de ter pessoas, né? Então, ao longo do tempo, o setor de saneamento acabou formando, né, muitos profissionais, mas talvez alguns deles que não tenham assim o alinhamento tão claro com esse tipo de visão, precisam fazer diria quase que um adornamento, né, no sentido de mudar, né, um mindset em relação a essa equação que se coloca, né? E nisso tudo, né, temos pautas que são pautas amplas, né, que já foram pontuadas aqui, a questão da nova lei da trave social, que é um tema bastante complexo, né, que não é uma questão de ser contra a favor, né, é uma daquelas que ser contra a favor da trave social, conceitualmente a favor, né, agora em que bases, né? Em que bases? Porque essa conta ela tem que fechar em cima de alguém, né? Se ela não fecha em cima do orçamento público, né? Infelizmente a gente vê a realidade brasileira, né? A nível federal, a nível dos estados, né? Uma limitação de fechar dessa forma. Então vai fechar onde? Vai fechar em cima de fazer menos investimento? É complicado. Vai fechar em cima de aumentar a tarifa dos outros, né? A situação também, né, o momento que a gente está vivendo, não é um momento que a gente percebe que, mesmo quem está nessa camada, né, mais complicada, né, quem
quem tem menos esse problema também tem uma questão de ter outros tantos elementos aí para compor o orçamento que, né, um aumento tarifário também traz uma complicação, né? E isso tudo, então, também fechando o tema que é hoje, né, a nossa pauta, na minha visão, número 1 do setor, né, inclusive pela necessidade de movimentação rápida, né, que é a questão da reforma tributária, onde o setor acabou sendo extremamente penalizado, né, da forma como está hoje a legislação, porque passa, né, de uma situação de não ter que recolher, né, tributos estaduais e municipais para, de repente, pagar uma alíquota do novo IBS, novo IVA cheia, né? E isso é um aumento aí brutal da nossa carga tributária que terá que ser repassado, trazendo uma complicação ainda maior para esse quadro que eu acabei aqui de descrever de forma muito sumarizada. Então, acho que essa é uma pauta que eu acho que a gente tem que ter um nível muito grande de atenção, porque está em risco, na minha visão, a sustentabilidade do nosso modelo de negócio, né? Acho que é muito importante que a gente coloque aí a nossa voz aí como setor, como empresas, né? E eu falo aqui como a Bicom, falo como Iguar, falo como brasileiro, né? Que eu acho que a gente precisa realmente fazer toda a movimentação para haver uma conscientização que acho que está crescendo, né? Está crescendo, e acho que a palavra conscientização é a grande palavra-chave que vai permitir a gente continuar esse avanço e acelerar, né, as próximas etapas, porque a opção, né, de não seguir adiante, de não ter essa universalização da forma como está aí programada, para mim, é uma não opção, porque é uma opção muito cruel, né? Ela é cruel para nós, né, como agentes do setor, né, que vamos ter que fazer ajustes, que vão ser ajustes que não são muito animadores, né? E, por outro lado, não é justo com a população. Então, acho que a gente vai virar essa página aí, tenho confiança nisso, né? O trabalho está sendo feito pela Bicom, mas também, né, pela ESB e outros, né, agentes do setor, para a gente realmente tirar diria quase que essa pedra no meio do caminho, né? Sem querer ser muito poético aqui, mas é uma pedra que foi colocada no meio do nosso caminho, né? A gente precisa tirar isso aí para ter mais liberdade de avançar, e avançar na velocidade e na qualidade que todos nós que somos aí apaixonados pelo setor temos esse objetivo. Então, basicamente é isso.